Olá, crianças. Professor Paulo mais uma vez. Bom, hoje nós vamos estudar história, certo? Nosso assunto está na página 24 do livro. Nós vamos ler o texto Brasil, África de Todos. Peguem um livro de vocês, abram na página 24 e bons estudos. Bom, pessoal, o tráfico negreiro, ele começa quando os portugueses começam a sentir uma necessidade de ter uma mão de obra escrava, né? Inicialmente eles escravizaram os índios, né, para que os índios fizessem esse trabalho de cortar madeira, colocar essa madeira numa feitoria, em seguida carregar os navios com essa madeira, né, para que essa madeira pudesse ser transportada para Portugal. Mas assim, os índios eles não eram acostumados com esse trabalho pesado e começaram tanto a morrer como a adoecer. Com isso, os portugueses tiveram a ideia de fazer o tráfico de uma outra mão de obra. Então, eles começaram a traficar esses escravos da África para o Brasil. Na África, as tribos elas acabavam brigando entre si e muitos negros eles eram capturados, né? Viravam prisioneiros de guerra. E quando os traficantes de escravos chegavam no continente, no país, os próprios negros acabavam vendendo aqueles que tinham sido capturados na guerra, né? E esses negros eram trazidos para o Brasil e feitos de escravos, né? Para trabalhar na coleta do pau-brasil. Pessoal, vamos falar um pouco da África, né? A África é um continente. Tio, e o que é um continente? Um continente é uma grande porção de terra que abriga vários países dentro, né? A África, né, é um dos 6 continentes do mundo, né? Sendo o terceiro maior em extensão territorial, ou seja, se a gente for numerar do maior para o menor, a África vai ficar em terceiro lugar. O território, né, estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área da Terra. No continente africano, vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso do mundo. A África é conhecida pela sua popularidade étnica e cultural, ou seja, na África não tem só gente negra. Na África também tem gente branca, morenos. Enfim, a África ela foi invadida por vários países, né? Assim como o Brasil foi invadido por Portugal, a África foi invadida pela Inglaterra, pela França, pela Holanda, né? Então também houve a miscigenação. Por meio de uma história milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição e o analfabetismo. Olha só, índice de desenvolvimento quer dizer que eles não têm uma boa qualidade de saúde, eles não têm uma boa educação, né? Eles têm problemas sociais, ou seja, eles têm muitos conflitos entre eles, né? Eles brigam demais, né? Acabam se desentendendo muito. Tem a questão da fome, né? Que é muito comum a gente ver aquelas fotos daquelas crianças moreninhas, né? Tudo magrinha, aparecendo os ossos. Baixa qualidade de vida. Aquelas crianças da qual eu falei, elas sofrem um processo de subnutrição.
ou seja, elas estão desnutridas, elas passam muita fome, né? E o analfabetismo é que essas crianças, elas não têm acesso a uma escola pública de qualidade, né? Na verdade, nem mesmo uma escola pública, né? A educação na África é um quesito bem difícil. Existe também, pessoal, a questão da miscigenação no Brasil, né? Tio, o que é miscigenação? Miscigenação é a mistura de raças, né? A mistura de povos, né? De diferentes lugares, etnias, né? Essas misturas de raças, elas não param, né? Elas continuam acontecendo. No começo de tudo, né, vieram para o Brasil os alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, judeus, holandeses, né? Os próprios portugueses, entre outros povos. E esses povos acabaram tendo relacionamento, casando e acabaram tendo filhos de misturas de raças diferentes, né? Por necessidades diferentes. Então isso é miscigenação. Você olha aqui no slide a foto de uma família, você consegue, apesar da baixa qualidade da foto, você consegue observar gente de todas as cores. Isso é miscigenação, quando você tem essa mistura. Agora é hora das nossas atividades. Eu peço que vocês vão ao livro de história, né? Lá vocês vão fazer a metade da página 24 e a página 25. E em seguida vocês vão fazer o caderno de atividades, a página 69 e 70. No livro de história, pessoal, na página 24, vocês vão encontrar um mapa, certo? E a questão pergunta de que assunto ele trata. Vocês vão ver as setinhas, né, entre o Brasil e a África. Essas setinhas, elas significam as rotas, né, que eram feitas pelos traficantes de escravos. É possível ver que eles traziam escravos de várias partes, ou seja, de vários países diferentes. Então, nesse caso, até as etnias foram misturadas. Quando chegou aqui no Brasil, os próprios negros sofreram um processo de miscigenação. Espero que vocês possam fazer essa atividade com êxito e bom estudo a todos e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.